tudo prontinho lá. Oi, Pro. Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo? Acho que eles não estão me ouvindo. Sim. Estão ouvindo a Pro? Sim. Ah, então tá bom. Meu Deus, pra mim tem 2 Pedros. Oi, todo Um mundo. travado e outro... Aí, parou. Oi, Pedro, Cassiano, Lavínia. Quem mais já chegou por aqui? A Ju, Isadora, oi, Rafael, Felipe. Tudo bem? Tudo bem, Isabela? Antonella? Poderia estar melhor. Por que poderia estar melhor se não tivesse aula de Porque matemática matemática? é do mal. Já fez a aula dessa Professora, semana? Oi, professora, tem uma coisa importante para falar. Não, eu não fiz nada. pode falar, Eu vou Rafael. ter que dar uma eu tenho que dar uma saída aqui da live porque minha mãe tá tentando entrar pelo notebook. Ah, tá Porque não bom. dá para mim entrar se eu estiver no meu celular. Tá. Aí tenta Então, entrar. daqui a pouquinho eu já entro. E você tá onde agora? Tô no meu quarto. Minha Não, mãe tá tentando entrar mas lá. você tá no celular? Você tá onde? Você tá entrando de onde agora? Minha mãe tá tentando entrar pelo do notebook, eu tô pelo celular. Ah, entendi. Tá bom. Vai lá então tentar e volta, tá bom? Pro, Espera aí, Oi? apareceu minha caceta do pijama. vai ter um momento, Pro, que eu vou sair da live e não vou conseguir mais voltar, porque o celular tá com 14%. Ah, tá com pouquinha bateria, que pena. É, Quem que falou que vai sair, que não vai conseguir entrar? É a Ju? eu. Ih, Tá com Ju, pouca bateria. tenta Tô nem carregar sempre ferrando, vou antes, sair tá dessa bom? live. Tá bom. Tenta carregar sempre antes para não dar problema. Então, gente, para a gente não perder tanto tempo, ainda tem gente chegando, mas que nem a Ju vai ter que sair, então é bom ela ouvir um pouquinho do assunto já antes dela sair. A gente já vai começar a nossa aula de matemática. Vocês já fizeram a videoaula da semana? Ainda Sim, não? fiz hoje. Tá. Não, Então, ó, não. a aula tá super clara, a aula dessa semana. Tá Deu para super ver fácil bem também. todas as coisas. Tá fácil, também achei. Então, assim, nós estamos aprendendo agora as contas Não com importa o números quanto seja decimais. fácil, vai ser sempre chata. É porque não é a sua praia, não é a matéria que você mais gosta. Cada Pior que hoje pessoa eu gostei tem, dessa tem live, assim, aula. as disciplinas preferidas. Então, a gente fala assim, ó, que algumas pessoas são de exatas, outras são de humanas. O que significa isso? As pessoas que são de exatas, elas gostam mais de matemática, né? De assuntos assim. Outras pessoas gostam mais de história, geografia. Então, as pessoas são diferentes. Mas na escola, gente, até o ensino médio, pelo menos, a gente tem que se esforçar por todos os assuntos, por todas as matérias. Depois, na faculdade, a gente ainda vai ter, na maioria das faculdades, um pouquinho de cada coisa. Mas é claro que daí vai aprofundar em um tipo de assunto que provavelmente vai ser o seu preferido, porque você vai escolher a sua profissão de acordo com isso, com aquilo que você se identifica mais, acaba sendo assim. Mas até no ensino médio, a gente tem que se esforçar por todas, e é possível, tá bom? Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo bom. Então, esse comecinho aqui eu vou colocar na tela, vou compartilhar, tem mais gente chegando. Eu vou esperar só mais um pouquinho. O Victor tá chegando, o Rafael não voltou ainda, daqui a pouco ele volta. Esperar só mais um pouquinho, tá? Oiê, tudo bem? Nesse comecinho, então, de terceiro bimestre, nós estamos lá nos números decimais. Lembra que a professora explicou na semana passada, assim, uma introdução aos números decimais, para vocês entenderem que eles são, na verdade, o número inteiro, o inteiro dividido em partes, né? Então, isso são os números decimais, por isso que nós usamos o material dourado, para ver se vocês conseguem assimilar melhor essas divisões. E aí eu vou colocar... Oi, Tiago, tudo bem? Vou colocar aqui nessa tela... Estão enxergando aí?
que é dessa semana, né? A nossa proposta da live de hoje é essa, corrigir a avaliativa da semana 1, revisão da aula da semana, que é a aula dessa semana, né? E a correção da lição de casa 1 e 3. Gente, quando eu coloco assim, ó, revisão da aula da semana, então eu suponho, né? Eu espero que vocês tenham feito a aula. Pedro, quer falar alguma coisa? Pode falar. Pronto, eu não fiz a aula dessa semana. Tá bom. Nem Aí eu. nas próximas semanas, vocês podem procurar fazer antes. Por quê? Porque como a gente tem bastante conteúdo, se vocês fizerem antes, vocês já vêm com as dúvidas e tudo mais. Então, assim, ó, vamos combinar assim. Faz a videoaula antes da live, aí vem para a live, porque aqui eu não vou conseguir fazer tudo que está na apostila com vocês. Então, eu preciso que vocês já tenham uma noção do que é a aula dessa semana, tá? E depois da live é que vocês vão fazer as avaliativas da semana, porque daí já tirou dúvida, já conseguiu fechar direitinho aí todos os assuntos, tá bom? E a correção também da lição de casa, que foi dada na semana passada, a gente vai tentar fazer aqui nessa live. E aí a lição de casa dessa semana, que está na aula dessa semana, a gente corrige na semana que vem, tá bom? Então, lá na aula dessa semana, a gente está vendo contas, né? Com números decimais. Pronto. Só lembrando um pouquinho, pode falar. Então, pode tirar uma dúvida dessa aula? Pode? Então, eu estava assistindo ela um pouco antes de começar a aula e teve um exercício que é um dos primeiros que eu não consegui fazer, que é da página 16, o exercício A, que é Dona Josiane pagou suas compras com uma cédula de R$100. Qual o valor do troco que ela recebeu? Registre a operação em um quadro de valor e lugar. Aí eu consegui fazer, eu fiz R$100 menos 65 reais e 33 centavos que ela tinha. E aí eu não consegui contar, eu não consegui tirar, por exemplo, eu não consegui tirar 100 de 65. Eu consegui tirar como fala, porque tem a vírgula 00 do 100 e o 33 do 65. Aí eu consegui que deu 67 centavos. E do 100, eu vou mostrar porque eu acho que tá meio confuso. Vê se você consegue. É assim, ó, quer ver? Diz assim, na página 16, ampliação de saberes, lá no comecinho, né? A letra A falava assim, Dona Josiane pagou suas compras com uma cédula de R$100. Qual o valor do troco que ela recebeu? Registre a operação em um quadro abaixo. Aí, gente, para a gente saber, né, o troco, porque a atividade começava anteriormente, então falava que as compras dela tinham ficado R$65,33, não é isso? Aí ela pagou com R$100. Então, para a gente saber o valor do troco, a gente vai ter que fazer uma conta, só que aí, ó, tem centavos nessa conta, né? Essa era a grande dúvida aí da Malu. Como que a gente faz? Então, a gente, na verdade, a professora vai falar sobre isso agora. Toda vez que a gente tem conta com vírgula, com número decimal, que os centavos, na verdade, eles são números decimais, né? Então, quando a gente tem conta com vírgula, a gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, era isso que vocês tinham que fazer. A minha dúvida não é nem nos centavos, é nos reais mesmo, que é o 165. Que os centavos eu consegui fazer, né? Que lá que transformava o 0 em 10 e tirava de 33 em tal, né? Que deu 67. Só que eu não consegui subtrair 100 de 65 de 100. Porque eu coloquei o 65 embaixo dos dois zeros. Então, aí a gente vai entender por que você não conseguiu, porque quando tem conta com vírgula, a gente tem que usar a casa decimal. Como você tinha casa decimal, a gente tem que usar e a gente tem que colocar zero em cima. Eu vou te explicar já isso, tá? Eu tenho outros exemplos aqui com outros números, mas você vai entender com certeza o que você fez de errado aí. Então, o assunto dessa aula, gente, era exatamente esse. Na aula passada, a gente começou a falar de números decimais. E a grande importância de falar de números decimais é exatamente, principalmente, né, no nosso caso, por causa da nossa moeda, as contas com dinheiro. Vocês vão ver que lá na frente vai ter outras atividades com dinheirinho, né?
Então, todas as contas que a gente faz com dinheiro, com centavos, a gente precisa fazer o cálculo com números decimais, com vírgula, e a gente tem que aprender a fazer isso. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Na semana passada, só recapitulando aqui, para quem não assistiu a aula da semana passada, a professora explicou para vocês, então, né, que o número decimal, na verdade, eu vou colocar esse quadro aqui de novo para vocês. Quer ver? Só para todo mundo entender, todo mundo captar a mensagem. Aqui tinha um quadro que eu tinha centena, dezena e unidade, que vocês estão acostumados já, a vírgula, e depois da vírgula vem os números decimais, né? Então, se eu tiver uma casa só depois da vírgula, eu tenho décimos. Se eu tiver 2 casas, eu tenho centésimos. Se eu tiver 3 casas, eu tenho milésimos. Aqui é uma recapitulação para vocês. Então, toda vez que eu tenho um número com vírgula, que é um número decimal, se eu tiver alguma coisa antes da vírgula, esse número eu chamo de inteiro. No caso aqui, ó, eu tenho 1,2. Eu vou ler 1 inteiro e 2 décimos, tá? Por quê? Porque depois da vírgula eu só tenho um número, então é décimo. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho 25,69. Então, ó, o 25, né, tá aqui na casa da dezena, o 20, o 5 da unidade, mas eu vou ler eles como 25 inteiros, né? Depois da vírgula, 69 centésimos, porque eu tenho 2 casas. No exemplo de baixo, eu tenho 361,742. Então, aqui eu vou ler o meu número inteiro, 361 inteiros. Depois da vírgula, eu leio 742 milésimos, porque eu tenho aqui, então, 3 casas decimais. Deixei um quadrinho aqui explicando essa regrinha para vocês. Espera aí, Tiago, que você já fala, tá? Você quer falar, né? Uma casa após a vírgula é décimo. 2 casas após a vírgula é centésimo, 3 casas após a vírgula é milésimo. Lembrando vocês, gente, que, professora, então só vai até aí? Não, os números são infinitos, infinitos. Então, se a gente continuasse, teria muito mais aí, muito mais divisões nesse número, mas nós vamos aprender só até aqui, tá? Décimo, centésimo e milésimo. Pode falar, Tiago. Oi? Você quer falar alguma coisa? Tá me escutando? Estou escutando. Tá. Então, eu tava fazendo o caderno de atividade de matemática da primeira e da segunda semana que eu não tinha feito. Aí, da segunda semana, eu tinha que escrever por extenso. Aí eu não tava conseguindo fazer, porque não conseguia, tipo, não sabia como fazer. Aí eu fui lá e procurei no YouTube, ele tá explicando justamente isso. É verdade, gente, o YouTube é uma maravilha, tem muita coisa legal. Aqui eu tinha dado um exemplo também, né, ó, para vocês, e aqui eu ainda deixei ele como fração também. Todo número decimal, a gente consegue escrever ele na forma de fração, tá? Então, a gente só tem que entender o que significa. Quando eu tenho um inteiro, seria uma fração. Lembra daquela fração que a gente tinha, a fração mista, que tinha um número inteiro mais a fração? Se eu tivesse um inteiro, eu ia escrever lá o inteiro, né? E mais a fração. Quando eu tenho 0, alguma coisa, eu só tenho as casas decimais, né? A parte decimal do número. Então, olha aqui um exemplo, ó. 0,6, a gente lê 6 décimos, né? Porque só tem uma casa depois da vírgula. E se eu for escrever na forma de fração, eu vou escrever assim, ó, o 6 sobre 10, lembra? 6 décimos. Ó, 0,05, eu vou ler 6 centésimos, 5 centésimos. Por quê? Eu tenho 2 casas depois da vírgula, então são centésimos, tá? Aqui, ó, eu também tenho 2 casas depois da vírgula, então eu vou ler 28 centésimos. Não tem segredo, é só a gente ver que se está antes ou depois da vírgula. Se tiver alguma coisa antes da vírgula, eu leio como inteiro, e a parte que vem depois da vírgula eu leio como centésimo. Se eu só tiver números depois da vírgula, porque antes eu tenho apenas o 0, então é centésimo, décimo, milésimo direto, sem contar inteiro. 0,172, eu vou ler 172 milésimos, tá? Então, aqui para fazer a leitura. E também a transformação do número em fração. Então, essa transformação aqui, eu ensinei para vocês na semana passada até uma continha, né? Que a gente, para vocês entenderem da onde que vem a transformação de fração para decimal. Uma fração sempre significa uma divisão, vocês lembram disso? Que a fração é sempre uma parte que foi dividida, não é um inteiro que foi dividido em partes.
Então, ó, seria aqui, ó, 6 dividido por 10. Então, se eu dividir 6 por 10, que número que eu vou ter? Eu vou ter 0,6. Eu deixei aqui, na semana passada, uma... Deixa eu ver se eu acho... Onde que eu deixei aquele exemplo de continha? Acho que é aqui, ó. Que eu mostrava exatamente isso, tá? Então, ó, 1/10, né? Aqui, você entende que aqui é a fração, 1/10 é igual a 1 dividido por 10. E aí eu expliquei para vocês como que a gente faz essa divisão para dar zero. Por que que dá zero, né? Só um minutinho que a Lala fofa já vai falar, tá bom? Tá aparecendo aqui assim. Então, ó, o 1 dividido por 10, eu não consigo dividir, lembra disso? Só tô relembrando, gente, para todo mundo pegar direito esse assunto aqui. Se eu não consigo dividir, eu tenho que colocar um zero aqui para igualar as casas. Toda vez que eu coloco um zero aqui, eu coloco 0, embaixo. Só no primeiro zero que eu coloco que eu vou pôr a vírgula, tá? Se eu precisar colocar outros zeros, eu não coloco mais vírgula, eu só coloco a vírgula uma vez, combinado? Então, ó, aqui eu coloquei um zero, coloquei 0, aqui embaixo. Então, agora eu fiquei com 10 dividido por 10. Aí eu consigo dividir, que é 1. 1 vezes 10 é igual a 10. Quando eu faço a minha continha de menos aqui, eu vou ficar com 0 no resto, né? O resto é 0. E eu fiquei com 0,1. E esse 0,1 a gente lê como? Lembra? É 1/10. Por quê? Eu não tenho nada antes da vírgula e depois da vírgula eu tenho só uma casa decimal. Então, eu leio 1/10. Aqui, ó, 1/100. Se eu dividir 1 por 100, é a mesma coisa. Coloco o primeiro zero, coloco o 0, aqui. Coloco o segundo zero, aí eu jogo outro zero aqui sem vírgula, que a vírgula é uma só. Então, agora eu tenho 100 dividido por 100, que é igual a 1. 1 vezes 100 é 100, certo? Então, aqui eu fiquei com o meu resto é 0, né? E o quociente aqui é 0,01, que eu leio ele como 1/100, porque eu tenho duas casas depois da vírgula, então é 1/100. Aqui, 1 dividido por 1000, né? 1 sobre 1000 ou 1 milésimo, é assim que a gente lê, 1 milésimo. Então, eu vou dividir 1 por 1000, a mesma regra, tenho que colocar 0, coloco um 0 de cada vez, coloquei um 0, coloco 0, ainda não igualou as casas, vou colocar outro 0, jogo ele aqui embaixo também. Vou colocar mais um 0, coloco outro 0 aqui embaixo. Casas iguais, eu tenho 1000 dividido por 1000, agora eu consigo fazer essa divisão, que vai dar 1, 1 vezes 1000 é 1000, vai dar 0 aqui, e aqui eu tenho 0,001, que é igual a 1 milésimo. Este aqui também, pode ser que confunda algumas pessoas, este aqui, mas não tem confusão nenhuma aqui, olha só. 10 centésimos. Então, 10 centésimos, eu vou dividir, né, aqui. Então, eu vou dividir 10 por 100. Não vou conseguir dividir, vou ter que colocar um 0 aqui. 0,1. Agora, eu tenho 100 dividido por 100, é 1. 1 vezes 100 é 100. Então, aqui vai ficar 0, e eu vou ficar com 1 centésimo. Agora, aqui... Deixa eu ver. Essa parte que vocês pegaram bem, vocês conseguiram entender do material dourado? O que significava? Sim? Deu para pegar? Deu, né? Aqui o material dourado exemplificava apenas não cola essas coisas. as divisões. Então, assim, o que a gente mostrou? O cubão representando uma unidade. Então, aqui o cubão representava a unidade. Então, se eu dividir ele em 1000 partes e eu pegar uma, eu vou ter 1 milésimo. Então, aquele meu cubinho era equivalente ao milésimo. A Laís quer falar. Desculpa, Laís, eu até esqueci. A Laís, quem quer falar? Laís, não. Lavínia, desculpa. Pro, Pode falar. naquele outro lá que você estava ensinando fazer a conta para transformar fração em número decimal, precisa fazer a conta, tipo, necessariamente para descobrir isso? Não, é só para vocês entenderem de onde vem, tá? Porque depois tá. você vai conseguir fazer isso de forma simplificada. Mas para vocês entenderem, porque vocês nem chegaram nessa parte de divisão que a gente vai chegar ainda. Mas como tem criança que não entende, mas por que virou número decimal? Porque, na verdade, a fração ela já é uma divisão, tá? Então, se a gente fosse dividir, daria exatamente aquele número. Então, aqui, quando a gente usou o cubo, ele significa esse cubão aqui, né? Esse blocão significa a unidade. Então, se você imaginar naquele quadro, ele é um inteiro
E depois dele vem as partes que ele foi dividido, que é o décimo, o centésimo e o milésimo, tá? Então, é isso que significa. Depois, na hora da correção da avaliativa, a gente fala mais sobre isso. Isso aqui eu já expliquei. E agora, isso aqui eu expliquei na semana passada, caiu na avaliativa. Você vai corrigir a avaliativa da semana passada, né? Vou. Agora, só vou explicar para vocês, antes da correção da avaliativa, as contas que nós estamos ensinando essa semana para vocês. Para quem ainda não assistiu a aula, presta atenção. Tem contas até mais simples do que isso lá, tá? Mas essa semana, vocês estão aprendendo adição, subtração e multiplicação com números decimais. Depois vocês vão aprender a divisão também, bem a fundo. Para vocês fazerem, então, a adição, e tem algumas situação problema para vocês resolverem depois também. Situação problema, gente, com número decimal é igual a qualquer outra, só que a gente vai ter que fazer a conta com o número decimal. Mas o raciocínio, a linha de raciocínio é a mesma. O que a Pro sempre fala para vocês na hora de resolver uma situação problema? Vocês têm que imaginar a situação. Então, vocês têm que imaginar tudo que está dizendo lá para vocês conseguirem separar as ideias na cabeça e os problemas, né? Tanto os da matemática quanto os da vida, eles têm uma regrinha fundamental, que é assim, né? Se o problema é muito grande, a gente divide ele em partes e a gente faz parte por parte até chegar no resultado, até conseguir resolver tudo, tá bom? Então, tem problemas que vocês vão ter que fazer 2 ou 3 contas, mas faz por partes, faz com calma, faz lembrando das regras que vocês vão conseguir fazer super bem. Então, nós aprendemos aí, ó, a adição com número decimal. Aqui eu coloquei as regras bem grandes para vocês. Quais são as regras, então, da adição, que é a conta de mais? Toda vez que eu tiver que fazer uma soma, uma adição, eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula. Não importando quantas casas decimais tem nos números, eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula. Deixa eu explicar para vocês aqui. Lá na videoaula que vocês vão assistir, a professora Gisele faz isso, coloca em amarelo lá na lousa o zero. A Pro colocou em vermelho aqui, mas é o mesmo exemplo. Por quê? O meu número inicial era 3,28, tá? 3 inteiros e 28 centésimos. Não tinha esse zero. O meu segundo número que eu vou somar aqui era 2,1. 2 inteiros e 1 décimo. O meu não tinha esses 2 zeros. E o meu terceiro número era 0,023, tá? 23 milésimos. Então, na hora que eu montei aqui, eu coloquei 0,023, 2,1, 3,28, colocando a vírgula embaixo da vírgula. Ó, você posiciona a vírgula embaixo da vírgula que tudo vai dar certo. Na adição, não é obrigatório você colocar o zero para completar, mas a professora gosta de colocar para ficar mais fácil. A professora Gisele deu esse exemplo assim também. Por que fica mais fácil? Na conta, não vai influenciar no resultado, tá? Se você colocar ou não esse zero na conta de adição. Na conta de subtração, você é obrigado a colocar o zero para completar as casas decimais. Mas pode fazer isso na conta de adição também, porque não vai influenciar em nada, não vai dar errado a sua conta. Também não daria errado se você não colocasse. Mas na hora de colocar o zero fica mais fácil. Por quê? Vamos às regras. Vírgula embaixo de vírgula. Pode completar com zero, né, as casas que estão faltando. Considera as casas decimais para colocar a vírgula no resultado. Em caso de números com casas diferentes, você considera o que tem maior número de casas após a vírgula, por isso colocar o zero facilita, porque deixa as casas iguais em todos os números. Então, olha só. Aqui, se eu coloco zero, facilita na hora de contar a vírgula lá no resultado. Porque na hora de fazer a conta, eu não uso a vírgula, mas na hora de colocar o resultado, eu vou precisar contar as casas decimais para colocar a vírgula lá embaixo, tá bom? Se eu não coloquei o zero, o que eu faço? Eu vou sempre ver o número que tinha o maior número de casas decimais, tá? Aqui depois da vírgula. Então, no caso, seriam 3 casas, no caso aqui da conta de adição, tá? Eu vou ver 3 casas, eu vou colocar aqui. Mas, para não confundir vocês, já coloca zero em tudo, porque todos ficaram com 3 casas depois da vírgula, tá vendo? Aí fica mais fácil para vocês. Mas, de qualquer forma, se você não colocou zero, você vai ter que ver qual o número que tinha o maior número de casas decimais. Por exemplo,
Se eu fosse ver a vírgula do 3,28, eu ia ver só 2 casas decimais depois dele sem o zero, não é? Se eu fosse ver a vírgula do 2,1, eu ia ver só uma casa. E esse aqui são 3. Então, às vezes, o aluno esquece na hora. E qual que era mesmo que eu tinha que usar para contar a vírgula lá de baixo? Então, se você completou tudo com zero, você sabe que tem 3 casas decimais depois de todos os números. Então, você vai contar 3 casas decimais para pôr a vírgula, tá? Obrigada por me entender. Vamos resolver esta conta aqui, então. Então, ó, o 3, né? Ele estava aqui, não tinha nada, né? Então, não influenciaria na conta de mais. Mas eu coloquei os zeros aqui. Vamos contar. 0 mais 3 é 3. 8 mais 0 é 8. Mais 2 é 10. Coloco o 0 aqui e o 1 lá em cima. 1 mais 2 é 3, mais 1 é 4. Mais 0 continua sendo 4. Tá aqui o 4. 3 mais 2 mais 0 é 5, certo? Tenho o meu número, vou lá e vejo, né? O número lá das parcelas que eu estava fazendo a conta. Qual que tem o maior número de casas decimais? No caso aqui estão todos iguais agora. 1, 2, 3. 3 casas decimais depois da vírgula. Eu vou contar sempre de trás para frente, da direita para a esquerda, né? Eu começo contando daqui, ó. 1, 2, 3. E aqui é que eu vou colocar a vírgula. Se você contar daqui, de frente, do começo aqui da esquerda para a direita, vai dar errado. Então, você começa a contar sempre aqui de trás, tá? Do último número, você conta 1, 2, 3 e coloca a vírgula da casa decimal. Senão, você vai ter um número totalmente diferente. Ó, se você contasse daqui, você ia ter o 540, vírgula, ia dar outro número. Então, conta de trás para frente na hora de colocar a vírgula, combinado? Então, gente, olha só. Matemática é regra, não é difícil. Essa é a regra da conta de adição. Vírgula embaixo de vírgula, pode completar com zero. Faz a soma normalmente, como vocês já estão acostumados a somar. Quando chegar lá no final, no resultado, vocês vão olhar o número de casas que tem depois da vírgula, vão contar de trás para frente, né? Da direita para a esquerda e vão colocar o zero, ou a vírgula aqui, onde deu. Professora, Certo? Oi? fácil mais ou menos, né? Fácil mais ou menos, é só vocês fazerem com calma, né? Então, ó, Vai ser bem fácil isso. pega bem as regrinhas. Olha, gente, o segredo da matemática é obedecer às regras. Matemática é uma lição de obediência para nós. Então, às vezes, a gente... Então, esse é o problema, porque a gente é um bando de cabeça de bagre. E daí a gente não lembra das regras. Exatamente, aí tem que lembrar da regrinha, por isso que a Pro deixa escrita aqui para vocês, tá? Então, se vocês quiserem copiar, depois assistir a aula de novo, tá bem grandão aqui a regra para vocês lerem. A próxima conta, porque a nossa hora passa muito rápido na aula de matemática. Subtração com números decimais. Esse número ficou meio bagunçado aqui, mas eu já vou explicar ele para vocês, tá? Então, a subtração é o quê? A continha de menos, que vocês vão usar bastante em alguns problemas de matemática também. Então, a minha proposta aqui, ó, era esse número aqui. É esse número, né? 12,5, 12 inteiros e 5 décimos, menos 4 inteiros, 825 milésimos. É assim que eu leio, né? 4 inteiros, 825 milésimos. A minha proposta é mostrar esta conta de menos para vocês. Então, se eu tenho uma conta de menos, vamos às regras. A regra da vírgula embaixo de vírgula, tanto na conta de mais quanto de menos, é essa regra, vírgula embaixo de vírgula. Na conta de menos, igual a todas as outras contas, gente, a gente tem que colocar o número maior em cima e o número menor embaixo. Não é assim que a gente faz conta de menos? O número maior é em cima, porque como que eu vou tirar algo de um número menor? Então, eu coloco o número maior em cima. No caso aqui, qual que é o número maior? Não é o número que tem a maior quantidade de algarismos. A professora Gisele, lá na aula, ela falou para vocês a diferença de algarismos e de números. Então, vamos só relembrar isso aqui. Algarismos são 10 que nós temos, né, no nosso sistema numérico, do 0 ao 9. Com esses algarismos, os algarismos a gente pode falar que são os símbolos que a gente usa para escrever os números, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são algarismos. Com esses algarismos, de 0 a 9, eu consigo escrever qualquer número. Então, os números são
42, 53, 1394, esses são números. Então, eu tenho 10 algarismos, do 0 ao 9, e com esses 10 símbolos ou 10 algarismos, eu consigo escrever todos os meus números, todos os números que eu preciso escrever, certo? Então, aqui vamos pensar. 12,5, eu tenho 3 algarismos nesse número. 4,825, eu tenho 4 algarismos. Mas não quer dizer que este número 4,825 é maior. Por quê? O que eu tenho que pensar? O que esse número significa? Então, aqui eu tenho 12 inteiros e 5 décimos. E aqui eu tenho 4 inteiros e 825 milésimos, porque o meu inteiro está dividido, né? Nas duas hipóteses aqui. Qual número é maior, gente? O 12 ou o 4? O 12. O 12. Então, o 12 vai em cima, 12,5 vai em cima e o 4 embaixo. Coloquei vírgula embaixo de vírgula. Na conta de menos, ó, 12,5, aí 4,825, vocês vão ver que ficou faltando números aqui, né? Em cima do 25. Na conta de menos, é obrigatório colocar o 0, não é opcional, é obrigatório, tá? Então, você completa com 0. Completei com 2 zeros aqui que estão em vermelho, tá bom? Na hora de fazer essa conta, então, eu vou fazer a conta como qualquer outra conta de menos que eu faço. Quando eu tenho um número menor em cima, porque o 0 é menor que 5, eu vou ter que pegar emprestado, certo? Então, ó, eu peguei emprestado aqui, ó. Aqui eu cortei 2 vezes, mas você poderia ter cortado direto os 50. Pegando emprestado de 50, o 50 ficou valendo 49, certo? E ele emprestou 1 aqui para o 0, que ficou valendo 10. 10 menos 5 é 5. 9 menos 2 é 7. Aí aqui, ó, eu tinha 1,49. O 4 eu não consigo tirar do 8. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar emprestado do 12 também, ó. O 12 ficou valendo 11 e ele emprestou 1 para o 4. Então, o 4 ficou valendo agora 14. 14 menos 8 é 6, tá bom? 11 menos 4 é 7. Olha aí, fiz a minha conta. Como qualquer outra conta de menos, mesmo com mais algarismos, né? Mas a gente faz a conta normal. Com calma, lembrando das regrinhas. Fiz a minha conta. Agora vem aquela parte de colocar o 0. O que eu vou fazer? Vou contar também. 1, 2, 3. Eu tenho 3 casas decimais depois da vírgula. E eu vou, então, contar daqui de trás, né? Da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Aqui eu coloco a minha vírgula. Então, o meu resultado é 7 inteiros, 675 milésimos, tá? É assim que eu faço. Aqui eu peguei um número grandão, poderia ser números menores, ou poderia ser números até maiores que esse. Mas não tem segredo, gente. Colocou vírgula embaixo de vírgula. Na conta de menos, sempre completa com o 0, tá? Faz a conta normalmente e no final você vai contar as casas. Você sempre vai contar as casas, então, também do número que tem o maior número de casas decimais após a vírgula. No caso, como a gente completou, tá tudo igual. Então, tem 3 casas aqui, tem 3 aqui, contei 3 casas, coloquei a vírgula aqui. Então, lembrando as regras, vírgula embaixo de vírgula, número maior em cima na hora de armar a operação, completa as casas decimais com 0 e considera as casas decimais para colocar a vírgula no resultado. Então, considera as casas que estão lá em cima para colocar a vírgula no resultado, tá bom? Gente, eu sei que eu estou correndo um pouquinho, mas deixa eu terminar essa parte aqui dessas explicações, depois vocês tiram algumas dúvidas e a gente ainda vai para a correção das avaliativas e tem lição de casa para corrigir. Outra conta que está sendo ensinada essa semana para vocês é a conta de multiplicação com números decimais. Então, tem algumas regras, agora que é um pouquinho diferente do que vocês viram até agora. Essa para mim foi mais fácil de fazer, Sora. Você achou mais fácil? Ó, quem quiser anotar também. Ah, que bom. Quem quiser anotar as regras, anota. Quem não pegou ainda. Então, a conta com número decimal é assim. Pode falar. Pronto. Essa parte Eu peguei e acho que nunca vou Meu pegar. Deus, calma. É que não deu pra mim ver. Você já corrigiu a minha dúvida lá?
Não, a sua dúvida, eu não corrigi a conta do jeito que tá lá. Eu mostrei aqui para vocês como que fazia a conta de menos, que é exatamente essa que a gente estava fazendo. Qual que é a questão lá, Malu? Você vai ter que colocar o zero, a vírgula embaixo da vírgula. Então, no 100, né? Você vai ter 100,00. E aí você vai colocar, porque é uma conta com dinheiro, tá? Então, aquele vírgula 00 quer dizer que é R$100,00. Mas na hora de colocar o 65, se não me engano, é 65,13, você vai colocar 65, 33. E aí você lembra... Isso, vírgula 33. É só colocar vírgula embaixo de vírgula. E na hora de fazer a conta, o 33 ele vai estar embaixo do 00, que vem depois da vírgula lá no 100. Ó, é 100,00. Deixa eu ver se eu Olha como eu consigo fiz, aqui. para ver se você consegue enxergar. Mostra aí para a Pro. Que a Pro não está vendo. Eu não peguei, acho que nunca vou pegar. Cadê a Malu? Exatamente. Tá certinho, ó. 100,00, 65,33. É isso, né? 100,00. Aí aqui, ó, você vai colocar, me lembrem aí, é 65,33. Por que que é assim, gente, ó? Porque aqui, ó, aqui tá a parte inteira, que é o 100, que é a parte inteira, vírgula, seria os centavos. E aqui também, ó, 65 é a parte inteira, porque nós estamos falando do dinheiro, vírgula 33 centavos, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Você vai fazer uma conta de menos, você vai pegar emprestado. Então, na hora que você vai ter que cortar, pegar emprestado do outro número para você conseguir fazer a sua conta. Mas é assim que você monta ela, tá? Lembrando que aqui são centavos. Aqui também é fácil você pensar na parte inteira, ó. A parte que vem antes da vírgula, você pensa assim, ó. Centena, dezena e unidade, né? Então, aqui, ó. O centena é o 1 do 100. A dezena é o 0 do 100. A unidade é o 0 do 100. A dezena aqui, ó, né? O 6 é dezena. Então, é dezena embaixo de dezena e aqui unidade embaixo de unidade. No caso do 65, a gente não tem a centena, só tem dezena e unidade, tá? Depois da vírgula lembra daquele quadro que a professora mostrou? Depois da vírgula é décimo, centésimo e milésimo, tá? Então, vírgula, embaixo de vírgula, aqui tem os zeros já, e aí você vai ter que pegar emprestado para poder fazer a conta. Então, onde tiver os zeros, que é onde vai estar embaixo, onde vai estar o 65 embaixo dos zeros, Nossa, eu não estou entendendo. É porque é dinheiro, é conta com dinheiro, mas é a mesma coisa, tá? Porque, na verdade, o nosso dinheiro é um sistema decimal de divisão, né? Então, cadê onde eu coloquei? É isso, ó, é vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui, como você tinha, né, o 00 depois da vírgula, você já usa ele. Se você não tivesse, vamos supor, se você, de qualquer forma, se você tivesse só o 100 menos 65,33, ó, o 100 é inteiro, certo? E o 65 também é inteiro. Então, aqui você tem vírgula 33. Se você não tivesse os zeros do centavo, você ia ter que colocar na conta de menos, lembra? Que de qualquer forma você tem que colocar zero. Então, de qualquer forma, você ia ter que colocar. E aí você faz a conta normalmente, tá? Então, aqui, ó, zero, eu não consigo tirar 3 dele. Então, eu vou pegar emprestado. Ele vai ficar valendo 1, né? Esse outro aqui ficaria valendo 10, 9. não ficaria valendo 10, né? Aí fica valendo 10, desculpa. Aqui, esse zero vai ficar valendo 10. 10 menos 3 é 7. Aí aqui você continua pegando emprestado, tá? Para você conseguir fazer sua conta. Então, eu pego o 1, eu empresto pro primeiro zero, certo? Isso, você vai emprestando todos eles. 10, que ele fica 9. Uhum. Aí depois eu empresto pro outro, que ele também fica 9. Certo? Isso, você vai pegando emprestado. Tá, eu vou tentar fazer aqui, eu vou ver se dá certo, tá? Depois a gente corrige essa com calma, tá bom? Mas assim, porque essas regrinhas vocês já aprenderam anteriormente, é só ir com calma mesmo, o segredo é vírgula embaixo de vírgula. Deixa Pro terminar aqui, gente, falta só 20 minutos para acabar nossa aula, eu acho que passa muito rápido. Então, a gente estava na de multiplicação, não é? Então, lembrando aqui a de multiplicação, ó, a regra, não precisa colocar vírgula. Ah, que bom. Não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula, né? Na multiplicação,
você vai fazer, na multiplicação, você esquece que tem vírgula na hora de fazer a conta. Então, você faz como se fossem os números inteiros que você está acostumado a fazer. Aqui é 3,49. Então, imagina que seria 349. Aqui é 2,5, imagina que seria 25. Então, vai fazer vezes, tá? Então, ó, você encosta os números aqui, alinha os números, mas sem pensar na vírgula. Não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula, porque não vai dar certo se colocar. Então, aqui você vai fazer a conta, ó. Aqui eu só esqueci de colocar os numerozinhos que sobem. E aqui eu vou explicar para vocês já, porque tá assim, os que assistiram a aula já sabem. Ó, 5 vezes 9 é 45, certo? Coloquei o 5 aqui. Aqui subiria um 4 que eu esqueci de colocar. 5 vezes 4 é 20, mais 4, né, 24. Então, aqui eu coloco o 4 e aqui eu subo o 2, certo? 5 vezes 3 é 15, mais 2 vai ser 17. Então, eu multipliquei aqui os primeiros números já, né, por 5. Agora, eu vou multiplicar por 2. Igualzinho a gente faz as nossas contas de multiplicação. Não pode esquecer que na conta de multiplicação, a gente tem uma casa vazia aqui. A gente não pode começar a colocar o resultado aqui. Então, a gente já coloca um 0. E as pessoas, eu falei na outra turma que os mais antigos, mas assim, os mais antigos como eu, quando a gente ia na escola, que eu era criança, a gente aprendia a colocar um sinal de mais aqui. Talvez algum papai ou mamãe já ensinou vocês colocarem o sinal de mais, porque era assim que a gente aprendia. Hoje a gente ensina a colocar o 0 no lugar da casa vazia. Não tem problema. Se você colocar o sinal de mais ou você colocar o 0, vai dar na mesma, tá bom, gente? O que você não pode é esquecer de deixar essa casa vazia. Se você começar a fazer a conta lá, ó, 2 vezes 9, e você colocar aqui o resultado, vai dar errado na hora de você fazer essa soma, essa adição aqui da multiplicação, tá? Então, você tem que deixar essa casa vazia. Pode falar. Ainda bem que eu tenho uma irmã que sabe muito bem matemática, qualquer coisa eu pergunto para ela. Ah, que legal, que bom, hein? Aí é bom. Então, ó, vamos lá. Uma professora experiente. Que legal. Então, ó, coloquei o 0 aqui, aí 2 vezes 9 é 18, coloquei o 8 aqui, né? E o 1 vai subir lá. 2 vezes 4, quanto que é, gente? 8, mais 1 que foi 9, coloquei o 9 aqui. 2 vezes 3 é 6, coloquei o 6 aqui. Então, agora eu tenho 1.745 mais 6.980, né? Porque eu deixei a casa vazia e coloquei o 0 no lugar. 5 mais 0 é 5. 4 mais 8 é 12, sobe o 1. 7 mais 1 é 8, mais 9 é 17, sobe outro 1 aqui. 1 mais 1 é 2, mais 6 é 8. Então, o resultado é 8, né? Os números 8, 7, 2, 5. Onde é que eu coloco a vírgula na multiplicação? Então, a regrinha da multiplicação é diferente também na hora de colocar a vírgula. Por quê? Na multiplicação, gente, eu vou contar separado e somar. Então, eu vou contar os números que eu tenho aqui, tá? Quantas casas decimais eu tenho no primeiro número? Eu tenho 2 casas decimais. No número de baixo, quantas casas decimais eu tenho? São as casas depois da vírgula. Eu tenho uma casa decimal. 2 mais 1 é igual a 3 casas decimais. Então, na multiplicação, eu somo as casas decimais do número de cima com as casas decimais do número de baixo. E aí, somando, é que eu vou colocar aqui. Então, se 2 mais 1 dá 3... eu vou contar 3 casas decimais para então colocar a vírgula. Eu não vou ver o número que tem o maior número de casas decimais e já usar ele. Eu vou somar, não pode esquecer disso, tá? 2 casas decimais nesse número, uma casa decimal aqui, eu tenho 3 casas decimais. 1, 2, 3, a vírgula fica aqui. Então, meu número é 8,725 ou 8 inteiros, 725 milésimos, tá? Então, parece complicado, mas não é. Tá acabando a aula? Tá acabando, gente. Só não esquecer disso, tá? Que eu tenho que somar as casas decimais, que eu não preciso colocar vírgula embaixo de vírgula e que eu tenho sempre que lembrar de fazer a multiplicação corretamente, deixando a casa vazia aqui, tá bom? Agora, gente, que a nossa aula tá voando, nessa semana tem algumas atividades de problemas que a gente nem vai conseguir falar aqui.
Pode falar. Eu vou corrigir com vocês as avaliativas. Você quer falar alguma coisa antes? O meu. Ih, Eu quero. tá falhando. Pode falar. Professora. Pode falar, eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Eu quero falar. Pode falar. Eu tô. Sim, é que pra mim você tinha travado. Ah, tá. A minha mãe nunca deixa o meu pai fazer, tipo, só pra eu faço as atividades, aí minha mãe corrige. Aí quando ela não tá, eu sempre espero ela chegar, porque que a gente tá aprendendo aqui agora. Aí ele falou assim, agora ele nem faz mais comigo. Aí minha mãe falou assim, nossa, você ensina tudo errado pra ela, depois confunde a cabeça. Ai, ai, ai. Eu sei que deve ter muitos conflitos assim por aí nas casas afora, né? Assim mesmo. E também, gente, cada pessoa tem um jeito de ensinar. Às vezes os dois sabem fazer, só que cada um ensina de um jeito, por isso que às vezes confunde a cabeça, né? Então, olha só. Aqui, ó, a atividade avaliativa da primeira semana. A primeira pergunta era essa aqui. Qual das alternativas melhor define o comércio de atacado? O atacado é aquele que vende em grandes quantidades de mercadoria, que eu falei para vocês que antigamente tinha vários atacados que só vendiam pacotes fechados, fardos, coisas na caixa, que era mais dono de restaurante, de hotel, de lanchonete, de empresa que comprava no atacado, porque só podia comprar em grande quantidade fardos fechados, caixas fechadas. Depois de um tempo, de 2012 para cá, O que é surgiu... fardo? Fardo é quando são coisas embrulhadas, assim, várias caixas ou vários produtos, uma quantidade grande de produtos num fardo. Por exemplo, quer ver? Os refrigerantes, a gente fala, quando vem aqueles refrigerantes de 6, né? Embrulhado num papel, num plástico, a gente fala que é um fardo de refrigerante, tá? É um fardinho de entendi. refrigerante, um fardo. Tá ali uma quantidade já junto ali, né? Você compra tudo junto. Depois de 2012 para cá, surgiu um novo conceito que é o atacado junto com o varejo, porque antigamente que eu falo assim, uns 20 anos atrás, nem é tão antigamente, a gente ia no atacado e você não conseguia comprar assim uma margarina, né, um pacote de bolacha, você só podia comprar uma caixa com 20 pacotes de bolacha dentro, né, uma caixa de 30 margarinas, porque só vendia no atacado. O atacarejo, ele tem as duas opções. Você pode comprar no atacado e você pode comprar no varejo. E normalmente, a maioria dos preços é igual. Tem alguns, gente, que ainda tem diferença de preço, mas é em poucos produtos que tem. Porque era assim, ó, tem alguns atacadão que a gente vai que está escrito assim, preço no atacado é tanto e preço no varejo é tanto. Só que apenas alguns produtos é que tem essa diferença. Então, a maioria dos produtos, você tem só uma plaquinha e você compra tudo. Você pode comprar separado, sem precisar comprar as caixas fechadas por um bom preço. Então, é isso que fala a 2. Segundo os estudos... Oi? O que matemática tem a ver com esses estaravaquejos? A matemática tem a ver, porque isso aqui era para a gente entender a questão dos preços, que a matemática ensina a gente a calcular preços, como a gente vai fazer bastante nessa aula, tá? Segundo Esse negócio de calcular preço, você tem idade para ter cartão de crédito. Ah, gente, então, mas é bom a gente aprender a calcular os preços, senão a gente toma prejuízo. Segundo os estudos dessa semana, podemos definir o comércio de atacarejo como o estabelecimento que vende no atacado e varejo, não diferenciando o valor da mercadoria. Era essa a alternativa, tá? Agora aqui, gente, 3. Em um hipermercado, uma mercadoria custava R$ 450, sofreu um reajuste de 0,2, de acordo com a inflação do período. Qual é o preço atual? Então, aqui eu deixei meio explicado aqui para vocês, né? Aqui era uma questão de reajuste. Lembra que eu falei na aula passada que reajuste eu sempre vou ter que somar. Mas antes de somar, eu tenho que calcular quanto é esse valor. Então, ó, 0,2 de R$ 450. Olha aqui, 0,2 de 400. Como que eu faço isso aqui? Vocês lembram que o 0,2 significa o quê? 2 décimos. Olha aqui a escrita decimal. A gente tem que saber transformar o número decimal para fração. Então, ó, 2 décimos. Eu vou escrever 2 décimos de 450. Isso aqui a gente aprendeu a calcular no bimestre passado. Como que eu faço esse cálculo? Eu vou pegar esse número inteiro, vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador.
450 dividido por 10 vezes 2. Então, 450 dividido por 10 é 45, vezes 2 é 90. Então, aqui eu achei o 90. 90 é igual a 0,2 de 450, ou seja, 2 décimos de 450 é 90. Então, aqui é o valor do reajuste. Aqui estamos falando de um reajuste. Então, o reajuste vai ser de R$90. É muita coisa, hein? 450, então, era o valor do produto. Para saber qual é o preço atual, o que eu vou fazer, gente? Se eles reajustaram em R$90, quer dizer que eles acrescentaram R$90 no preço. Eu vou pegar os R$450 e acrescentar 90 para saber quanto o produto está custando atualmente. Estaria custando R$540. Então, a resposta era essa aqui. Agora é o contrário, agora nós estamos falando de um desconto. Uma loja de eletrodomésticos está oferecendo um desconto de 0,4 ou 4 décimos nas compras feitas com pagamento à vista. Qual o valor de um eletrodoméstico? Muito caro? Esse negócio é muito caro. Qual o valor de um eletrodoméstico que custa R$1.200 na promoção oferecida? Então, olha só, ele custa R$1.200, mas ele está com um valor de 0,4. Então, eu vou calcular 0,4 de 1.200. É a mesma coisa, gente. 0,4, eu leio 4 décimos, escrevo na forma de fração 4 décimos de 1.200. Aquela forma de calcular que eu já sei. Eu pego o número inteiro, divido pelo denominador, que é 10, e multiplico pelo numerador, que é 4. 120, então, porque 1.200 dividido por 10 é 120, 120 vezes 4 é igual a 480. Olha, um descontão, hein? O desconto aqui é R$480. A pergunta é, qual o valor do eletrodoméstico que vai custar na promoção oferecida, né? Então, quanto ele vai custar? 1.200 menos 480, ele vai custar 720. Então, aqui estava a alternativa, ó, ele vai custar R$720, tá? A 5 falava assim, uma caixa de ovos contém 12 unidades. São embaladas em pacotes com 7 caixas. Essa aqui dava nó na cabeça. Se cada caixa de ovos custa R$8,90, quanto custará os pacotes com 7 caixas? Mas, gente, olha só, uma caixa de ovos, aquela caixinha, então por isso que você tem que imaginar a situação, aquela caixinha que a mamãe compra lá, tem 12 unidades, 12 ovos dentro, tudo bem. Cada caixa, ou melhor, a cada 7 caixas, então, né, ó, são embaladas em pacotes com 7 caixas. Então, cada 7 caixas formam um pacote, tá? Aí a pergunta era, se cada caixa custa R$8,90, quanto custará os pacotes com 7 caixas? Então, essa pergunta confundia vocês. Porque tudo que vocês têm que saber aqui é o seguinte, que a cada 7 caixas eu tenho um pacote. Então, para saber quanto custa o pacote, é só eu fazer a conta. 7 caixas, que são igual a um pacote, vezes R$8,90, que é o preço de cada caixa. 7 vezes R$8,90, aí é a conta de multiplicação, né? Que a gente também aprendeu bastante na videoaula dessa semana. 7 vezes R$8,90. Então, você vai fazer a conta normalmente, depois você vai contar as casas decimais, no caso aqui, né? São 2, e você vai colocar lá no resultado, que era 62,30, tá? A 6 falava assim, observe a imagem abaixo, responda qual das porcentagens representam a parte vermelha do gráfico. Então, aqui, nós tínhamos bastante atividade com esses gráficos. Até na aula passada, eu dei a correção da lição 14 do bimestre passado, que a gente falou sobre isso. Então, esse gráfico de porcentagem, ó, de 100, eu tenho 17. Então, 17%. Então, é assim que a gente representa, na forma de fração, 17 sobre 100, que é igual a 17%. Agora, a próxima. Essa daqui, ó, observe o gráfico abaixo. Então, oi. Essa daí tava meio bugada pra mim. Não tava aparecendo 75. Aí eu tive que... Sabe quando... não sei explicar direito porque eu não uso muito computador. Mas aí eu segurei forte aqui lá, aí pra ver direito a imagem, eu vi que era 75.
Depois Ah, que eu fui tá. ver e acertei a resposta. Ah, legal. Então, olha só. Então, esse daqui, ó, eu tinha, então, né, 3 tabelinhas, assim, que o que significava cada uma? Ó, 25 de 100, mais 25 de 100, ou 25%, né? Mais 25%. Se eu fosse montar isso na forma de fração, seria 25% mais 25% mais 25%. Na hora de resolver essa conta aqui, como é que eu resolvo, gente? Denominadores iguais, o denominador vai ficar igual, né? E o numerador, somente o numerador, deixa eu ver se eu consigo trazer mais para cá. É que eu teria que diminuir o tamanho aqui. O meu 75 tava meio borrocado, mas consegui ler. É mesmo? Olha, a Lavínia falou também que tava. Deixa eu deixar menorzinho assim para todo mundo poder enxergar aqui. Menorzinho porque fica mais. Não aparece a telinha do lado. Não sei se para vocês atrapalha. Para mim atrapalha. Ó, 25% mais 25% mais 25%. Então, denominador é igual, vai ficar 100. E eu vou somar os numeradores, que vai dar 75. Então, é 75%. Tá bom? Aí, a próxima, que é essa daqui, ó. Ao analisar o material dourado abaixo, qual das alternativas estão corretas? Então, esse aqui, na verdade, a gente aprendeu algumas atividades que a gente estabelecia a relação, né, do cubão, que significa a unidade, e esses aqui que significa a parte decimal. Então, aqui seria 35 de 1000, né? Eu tenho 35, aliás, é 31, gente. Espera aí, que a professora escreveu errado aqui, ó. 31 de 1000, não sei de onde que eu tirei esse 5, que depois eu escrevi certo lá embaixo, ó. 31 de 1000. Então, 31 milésimos, né? Como é que eu Lá escrevo foi a esses Fran me fazendo milésimos? pensar que eu errei. Não, a professora escreveu errado aqui na hora de colocar. Aqui, ó, 31 de 1000, então 31 milésimos. A escrita é essa aqui, ó, né? Se é uma escrita que não tem os inteiros, só a parte decimal, então é 0,031, 31 milésimos. Era essa alternativa aqui. Agora, esta outra, que é a 9, falava assim, ó, represente na forma de fração a relação entre cada uma das peças desenhadas e o inteiro. Então, era a mesma coisa. Aqui era o inteiro, né? E aqui eram as peças desenhadas. Então, ó, eu sei que o meu inteiro, que é a placa lá do material dourado, tem 100 cubinhos desse aqui. Então, ó, aqui eu tenho 3 de 100, ou seja, eu tenho 3 centésimos. Então, na forma de fração, como é que eu represento 3 centésimos? 3 sobre 100, tá? Então, 3 centésimos. E a 10, para a gente encerrar, a fração 10 centésimos em forma decimal e essa daqui confundiu muita gente. Por quê? Porque ela está simplificada aqui. Certo, gente? Aqui, Aumenta esse negócio. Aqui eu ainda teria a lição de casa para corrigir. Mas eu acho que semana que vem a gente vai ter que fazer só correção. Vocês vão prestar bastante atenção na videoaula para a gente não ficar atrasado com as correções, tá? Dá tempo a gente corrigir, acho que a primeira parte aqui só. Vamos fazer a correção da primeira parte da lição de casa 1? Pode ser? Sim? Não, que não vai dar tempo pra essa Não, Pro. Então, tá bom. Então, semana que vem a gente corrige, porque eu sei que daí a gente acaba falando muito rápido e aí vocês não pegam direito, tá bom? Então, as lições de casa a gente Pro, corrige na semana que vem. como normalmente na matemática... Ai, agora que eu percebi, minha câmera tá desligada. Como normalmente na matemática tem só 5 questões no negócio, Agora ficou tem meio 10. complicado. Eu fiquei meio... Mas olha, deixa eu dar a boa notícia para vocês. O que é legal é porque assim, ó, antes tinha só 5 questões, cada uma valendo 2. Então, quando você errava uma probabilidade de tirar questão, uma nota baixa. isso, você errava uma questão, já era 2 pontos a menos. Agora, se você errar uma questão, é 1 ponto só a menos. Então, você tem mais chances de acertar, de tirar uma nota melhor, tá? Todas vão ter 10 agora esse bimestre, em matemática. Em ciências, a professora continuou com 5. E vocês viram que tem aula de artes, gente. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Na aula de arte, nós vamos ter 2 avaliativas esse bimestre, tá? Que eu vou enviar depois uma mensagem para os pais explicando melhor. Mas já vou adiantar aqui para vocês, um spoiler para vocês. Na semana 4 e na semana 8,
Por quê, gente? Porque Eu consigo decorar. na hora de, mas é fácil, gente. Na hora de fazer as notas de vocês, alguns alunos tiveram dificuldade de carregar as fotos das atividades que fizeram. E às vezes o aluno até fez a atividade, né? Mas, enfim, para a gente avaliar melhor vocês e também se vocês conseguiram reter o conteúdo, porque a artes é aquela parte muito prática, mas também tem uma parte cultural da arte, uma parte de explicação, que nem a gente está falando sobre arquitetura agora, vamos falar sobre alguns arquitetos, sobre alguns movimentos artísticos. Então, eu preciso que vocês... Não tem nada na avaliativa de artes que não tenha no material de vocês, tá? Por que a gente tem que fazer prova de arte se na presencial a gente não tem prova de arte? Isso é injustiça. Mas são só 2, tá? Não vai ser toda semana, não. Então, na semana 4 e na semana 8. Mas é uma coisa bem prática, gente. Não tem erro, tá? Não é coisa complicada. É uma coisa bem prática dentro do assunto que vocês vão aprender. Mas eu estou explicando isso já para vocês saberem que é importante sim assistir às aulas de artes e pegar o conteúdo que está lá. E tudo que está na avaliativa está no material de vocês. Mas é mais para vocês saberem, né, sobre o que está proposto ali no conteúdo. A aula de arte, gente, não é a aula antiga de educação artística que a gente tinha na escola. Antigamente era aula de educação artística, aprender a desenhar, pintar. A aula de artes hoje é muito mais amplo do que isso. A gente pinta, desenha, faz a parte artística também, mas tem a importância do conhecimento cultural sobre arte, tá? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula. Amanhã tem ciências. Aí amanhã na aula de ciências, se der tempo, a gente fala um pouquinho do conteúdo de artes da semana, tá bom? E façam as propostas também, porque é importante fazer sim. A gente vai continuar cobrando que vocês enviem as propostas, mas também vai ter uma outra forma de avaliar vocês, que são as avaliativas que vocês vão ter 2. Certo? Professora, Oi. uma dúvida. Eu estava tentando aqui, como fala? Colocar aquele fundo, sabe? Pelo Zoom, imagem. E aí Sei. eu não consegui. Que cor que deixa atrás para conseguir deixar a imagem? Não sei, gente. Acho que qualquer cor ele fica com a imagem. Então, eu tentei branco, que é a cor de parede. Eu peguei o saco de amendoim e olha que ele É verdade. Olha lá. O saco de amendoim tá bugado. Eu não sei, gente. Alguém sabe aí, Lara, que tá colocando fundo, sabe explicar? Como que faz? Qual a diferença? De outras cores. Só que só o verde que foi. Eu vou tentar tá. uma fibra verde para mim. Gente, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é igual chroma key, tem que estar verde ou azul. Que eu acho que você muda a cor do fundo também, é isso ou não? Na hora? Não necessariamente. Não, né? Não sei. Vou me informar sobre isso. Gente, nossa aula está acabando. Façam as avaliativas da semana com calma. Essa semana, as avaliativas estão pedindo adição, subtração e multiplicação, como nós aprendemos aqui, como vocês aprenderam na videoaula, sendo que algumas questões são situações problema. Situação problema, raciocina, igual qualquer outra conta, é o mesmo raciocínio. Na hora de colocar lá, vai ter a questão da vírgula, que cada continha tem a sua regra que a professora deixou aqui para vocês. Certo, gente? Boa sorte para vocês na avaliativa. Façam com calma para vocês tirarem boas notas. Tá bom, gente? Super beijo para vocês. Até amanhã. Oi. Falei tchau. 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 Tchau.